Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Basquetebol para Iniciantes. Eu sou o professor Jobson Karpinski. Vamos lá, né? Nossa terceira aula hoje. Hoje estaremos falando aí sobre as posições, funções e características dos jogadores aí dentro de uma equipe de basquete. Nós já tivemos ali uma primeira aula com um contexto histórico e as regras básicas, certo? Segunda aula ali com os fundamentos do basquete. E agora aqui entrando um pouquinho sobre as características dos jogadores aí, e as posições em quadra, para que na nossa próxima aula, na nossa quarta aula, nós consigamos entender um pouquinho sobre como funcionam os sistemas táticos, né? Sistema tático defensivo, sistema tático ofensivo e tudo mais. Beleza? Vamos lá então, pessoal. Bom, como nós já vimos, né, o basquetebol ele é praticado com 5 atletas em cada lado, né, 5 atletas em cada equipe atuando simultaneamente na quadra. E esses atletas, cada um deles tem uma determinada função na quadra, uma determinada posição. Né? As posições foram criadas com o intuito de facilitar o objetivo da equipe, certo? O basquetebol é um esporte muito estratégico, assim como a maioria dos esportes coletivos, certo? Então a equipe não só dessas qualidades técnicas vai conseguir se sobressair, ela precisa inventar algumas táticas, né, para conseguir superar o adversário. E essas táticas passam ali por ações coordenadas, e essas ações coordenadas precisam de jogadores, jogadores com características distintas, realizando funções distintas, né, ao decorrer da jogada para conseguir, né, o o objetivo, né, que é fazer a cesta. Muitas vezes essas posições são bem parecidas, né? Até se confunde. Muitas vezes assistindo um jogo, você pensa que um jogador faz uma determinada posição, quando na verdade ele faz outra, né? E algumas equipes, alguns sistemas táticos optam por utilizar dois jogadores semelhantes em suas posições, né? Mas num contexto geral existem 5 posições básicas no basquetebol, certo? Nós vamos agora falar um pouquinho sobre cada uma delas. Podemos ver aqui nesse mapinha aqui as posições do basquetebol, né? Que é o armador, o armador no caso o point guard, o ala armador, shooting guard, o ala, né, o small forward, o ala pivô, que é o power forward, e o pivô, que é o center. São essas as 5 posições mais famosas do basquetebol, né? Claro, cada uma tem sua variância, mas num contexto geral, no que é adotado no referencial do basquetebol mundial, são essas as 5 posições do basquetebol. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? Vamos começar aqui sobre o armador. O armador, ele é geralmente o atleta mais baixo da equipe, muitas vezes o mais rápido, né, também. Ele é o atleta responsável por organizar o time em quadra, né? Devemos, assim, muitas vezes recebe assim um apelido de treinador em quadra ou o cérebro da equipe, né? Geralmente é o cara que organiza tudo, que chama as jogadas, que passa a maior parte do tempo com a bola, né? Ele que identifica qual é o sistema defensivo da equipe adversária e tenta bolar um melhor modelo ofensivo, né? Um melhor modelo ofensivo de ataque. Aqui tem essa figurazinha aqui que eu coloquei, só que eu estou vendo agora que eu acabei colocando ela um pouquinho no local não tão adequado, que ela está sendo tapada aqui pelo áudio que eu estou gravando. Mas enfim, o armador ficaria um pouquinho mais às direitas aqui de onde está tá vendo meu mousezinho aqui, ó. Veja só, ele ficaria um pouquinho mais às direitas aqui, da onde que está meu mouse aqui. Geralmente ele joga sempre no perímetro, né, fora da linha de 3. E um atleta que é responsável na maioria das vezes por trazer a bola na transição defesa-ataque, né? Quando a equipe pega o rebote, sofre a cesta ou rouba a bola, geralmente é o armador quem leva a bola para o ataque. Já chega lá e organiza a jogada, organiza a movimentação ofensiva que a equipe vai fazer. As características do armador, né? As características que um bom armador precisa ter. Geralmente visão de jogo, né? Como já dito, é o cara que organiza todo o ataque, toda a movimentação ofensiva, organiza toda a equipe no ataque, né? Então ele precisa ter uma certa visão de jogo, ele precisa ver onde estão cada um dos seus companheiros de equipe e também dos adversários, né? E o modelo tático que os adversários estão escolhendo para modo de ele pensar a melhor situação para batê-lo, certo?
Então a visão de jogo é uma característica primordial para um bom armador. Bom, controle de bola, né? Uma vez que ele segura, que ele fique muito tempo com a bola em suas mãos, né? Driblando a bola, ele precisa ter um bom controle de bola, né? Seja para driblar, seja para passar, seja para olhar o jogo enquanto ele dribla, né? Então o controle de bola é um atributo ali funcional, uma característica fundamental, na verdade, para um bom armador, certo? E assim como a agilidade, ele tem que ser um atleta bem ágil, né? Tanto pelas funções técnicas que ele tem que transmitir para o jogo, quanto também pela organização, seja uma agilidade física para driblar a bola mais rápido, para se movimentar um pouco mais rápido na quadra, seja também para pensar, né, uma capacidade de reação boa ali, para dar uma olhada no que está acontecendo em sua volta e bolar as melhores alternativas para conseguir o objetivo da equipe. Aqui temos um exemplo no videozinho aqui, um videozinho do armador, esse rapaz aqui, número camisa 7 dessa equipe de azul, que é a equipe da Argentina, né? É um videozinho dele, de 1 minuto mais ou menos. Nós vamos assistir um pouquinho mais ou menos como que é um armador na quadra de basquete, né? Como atua um armador. Vamos lá? Olha só, aqui nós podemos ver, ele está aqui no fundo, atrás desse jogador maior aqui, ele está bem ali. E ele já está com o controle da bola. Veja só, os outros atletas estão todos aqui postados, né, da equipe escura aqui. E ele está com a bola, manuseando ela, né, e tentando organizar alguma jogada. Ó, está com a bola parada aqui. Ele organiza o que a defesa adversária está fazendo. 5.5 minutes here. Argentina leading by 4. Campazzo, beautiful finish with the left hand. For Voroncjevic to come across, even with the height difference. Podem perceber que geralmente é um jogador bem mais baixo do que a maioria. Olha, ele recebe a bola novamente. Aqui está ele. É o atleta mais baixo e bem rápido. Facundo Campazzo, beautiful little feint from Campazzo. The teardrop, does he get the roll? Yes, he does. Why not? He deserves it. Friston was taken right out of the play with that up fake. As well now. Aqui está ele com a bola no contra-ataque. Campazzo, can he finish with a flourish? Oh, you better believe he can! Uma espécie de um passe por trás ali. Ó, a bola com ele. Ele organiza a defesa, dá uma olhada, analisa a defesa adversária, na verdade, e pensa a melhor alternativa para fazer um ataque eficaz. Geralmente é um são bons passadores, né, os melhores passes da equipe. O controle de bola também é uma peça-chave, fundamental. What a shot coming from the little big man over to Zamora. They're looking for Colmenares. Oh, easily picked up there by Dalia, and then the easy 2 points in transition. Luis Scola. Olha só, sempre vocês podem ver que sempre no começo das jogadas, né, é sempre ele quem está com a bola. Está conduzindo a bola, que está com a bola na mão. No caso não era ele, né? Ele recebeu a bola e arremessou de 3 pontos. Enfim, mas eu acho que deu para dar uma entendida básica do que seria, do que é o armador numa equipe de basquete, certo? Então, podem ver, sempre ele que tem no começo para jogada organizando o ataque, né? Então, aqui alguns atletas de exemplo, né, para caso vocês tenham interesse em dar uma procuradinha
alguns vídeos na internet, algum material sobre para ver como são, como atuam, como jogam, né? Tem aqui 4 exemplos aqui desses atletas, né? O Kyrie Irving, que é um atleta em atividade ainda, atua nos Estados Unidos. John Stockton, que é um dos atletas já aposentados, que foi referência por muito tempo na posição. Steve Nash, outro também. E esse aqui, o último, Marcelinho Huertas, que é um atleta brasileiro que representa a seleção brasileira há bem mais que 10 anos aí. E é um típico armador. Esses 4 aqui são armadores de ofício, típicos armadores aí. Eles realmente representam, né, o que a posição armador significa dentro do basquete. Daí qualquer coisa, dá uma olhadinha, dá uma procurada em vídeos e conteúdos aí desses atletas aí que eles demarcam bem o que é ser armador no basquete. Agora vamos lá para a segunda posição, que é o atleta de número 2, o ala armador, shooting guard. Na maioria das vezes, né, raramente, quando não, ele é o melhor arremessador da equipe, né? O próprio nome do inglês já sugere, né? Guarda arremessador, certo? E ele também tem um costume de dar o apoio para o armador, para o armador principal, né? Então, geralmente ele também tem essa função de auxiliar o armador na criação de jogadas, né? Na organização da equipe e na condução da bola e tudo mais. Então, as características de um bom ala armador, os arremessos, né? Como já dito, eles são quase que sempre os melhores arremessadores de média, curta e longa distância da equipe. São atletas muito ágeis, quase que sem exceção, porque eles precisam não só arremessar, quanto criar boas oportunidades de arremesso, né? Então eles precisam se desmarcar da equipe adversária, e também para ajudar a dar suporte ao armador precisa de uma certa agilidade, certo? Eles têm que ter uma agilidade física e um raciocínio muito rápido também para pensar boas condições de pontuação, né? Seja eles mesmo pontuando, arremessando ou criando alguma alternativa para algum companheiro de equipe. E também um outro atributo muito importante é a visão de jogo, né? Não se estende muito além do que o próprio armador de ofício faz, né? É sempre importante, no caso do armador, ter essa visão de jogo, tanto para ajudar a dar suporte ao armador, quanto também para ver as melhores posições de quadra para tentar um arremesso, certo? Olhar onde ele vai conseguir se deslocar e como se deslocar para ficar mais livre, para tentar fazer um arremesso de uma maneira mais livre, mais equilibrada, né? Menos contestada. Aqui temos um vídeo também, né, de um ala armador, do shooting guard, né, que nós vamos estar assistindo aqui para dar uma olhadinha de como funciona essa posição, né? Se eu não me engano, esse ala armador aqui é um atleta da Austrália, o Joe Ingles. É ele mesmo. Cá está ele com a bola, né, e sempre dando suporte ali para o armador principal. Ó, ele faz essa função, certo? Aí, no caso, ele usa o porta-luz, geralmente bom arremessador, né? Veja só. Well, there you go. It's all right, wasting a little bit of time, but you're going to do that at the end of it. Move to within 1 point of a century. Sempre um atleta com bom controle de bola, uma boa visão e um bom arremesso também. O objetivo principal desse jogador na maioria das vezes é a pontuação. Veja só, nessa jogada em específico, ele criou uma oportunidade de passe aqui pro companheiro de equipe arremessar a bola ali. Então, não só quanto a pontuação, ele também é responsável por ajudar a criar jogadas. Aqui está o armador australiano, né, o armador principal, e ele está aqui no fundo. O armador veio driblando a bola, organizou a jogada, fez o passe para ele. Ingles. Olha só. E ele bateu para dentro, linda bola, esse aqui bateu para dentro, achou, foi em direção da cesta, né? E achou um companheiro livre, melhor, mais desmarcado. Baines responds with a big one-handed dunk. I think they're gonna, pick up their defense a little bit more. I think the intensity level is gonna go up, and we could really see some great basketball out of Australia in the second quarter. In the right way. Aqui, ó, veja só, esse é o armador da equipe, né? O armador organizando a jogada. Paddy Mills floats one up for Baines. Difficult one. E agora passou pro pivô da equipe, e aqui
Ele recebe para posicionando, procurando um bom espaço para são as características de um bom alarmador. Point differential will play in this tournament, especially in this group. So that's punish them at the other end. Aqui agora, desculpa, né? Eu esqueci de citar os exemplos de bons alarmadores, né? James Harden, esse rapaz aqui, ele, assim como esses outros todos, é claro, mas esse aqui em especial, talvez ele define muito bem o que é um alarmador, né? Um jogador dessa posição, ele está em atividade, joga nos Estados Unidos também. Michael Jordan, né? Que ele é considerado pela grande maioria o maior jogador de basquete de todos os tempos, também era um alarmador, né? Ele atuava nessa posição. Manu Ginóbili, um atleta argentino que se destacou muito por ser campeão olímpico, destaque daquele time argentino campeão olímpico em 2004 contra a seleção norte-americana, né? É um alarmador também, e um brasileiro também que tá careca aí de defender a seleção brasileira sempre com muito empenho, Leandrinho Barbosa, um outro veterano aí, alarmador, que define bem o que é a posição, o que é a posição de alarmador dentro do basquete. Beleza? Vamos lá então pro próximo. Agora o ala, o small forward. Então geralmente o ala, ele é tanto tecnicamente quanto fisicamente, né? É o jogador mais versátil, mais completo da equipe. Por quê? Porque ele faz um pouco de tudo, né? Ele é a terceira posição do basquete, a posição que até em número fica na metade, né? E ele ajuda um pouco, faz um pouquinho de tudo na quadra, né? Desde disputar os rebotes, ajudar na organização da equipe, na pontuação, na defesa. Ele é um jogador bem completo e que está sempre bem, digamos assim, ele é bem requisitado em todos os cenários, né? Você ter um ala bom é muito importante para o bom equilíbrio da equipe. Certo? Em alguns esquemas ele joga de uma maneira, em outros esquemas táticos ele joga de outra, né? É um jogador bem versátil ali e uma peça importantíssima na equipe, o ala. As características do ala, primeiro, né? Versatilidade, tem que ser um jogador que tem que ser versátil, tem que fazer não precisa ser, às vezes um ala não precisa ser especialista em um certo fundamento, né? Digamos assim, ele não precisa ser um exímio arremessador. É claro que se for um exímio arremessador é um ponto a mais, mas não precisa ser um exímio arremessador, mas tem que ser um bom arremessador, um arremessador razoável. Da mesma maneira que ele precisa ser, conseguir pegar, disputar os rebotes pelo menos, tem que ser um passador razoável, né? Entre um ala que é muito bom arremessador, só que não tem um bom passe e não consegue disputar bons rebotes, contra um ala, em oposição a um ala que é razoável para arremessar, é razoável para passar e é razoável para pegar rebotes, com certeza o segundo ala, né, que faz um pouquinho de tudo, vai ter muito mais vantagem, né, vai ser escolhido geralmente para mais equipes, certo? Outra característica, os arremessos, né, tanto os arremessos de longe, aqui está o ala, tanto os arremessos de longa distância quanto os arremessos de curta distância, né, geralmente os alas têm essa característica, né, eles fazem todo tipo de arremesso, enquanto o armador geralmente tem mais a característica dos arremessos de longa distância e infiltrações. O ala tem praticamente todo tipo de arremesso, e tem que ser atletas bem móveis também, né? Uma vez que eles precisam fazer um pouco de tudo, a mobilidade é uma peça-chave para os alas, né? Porque eles têm que atuar um pouquinho em cada posição, em cada local da quadra, em cada zona da quadra, né? Então a mobilidade é um atributo muito importante para eles, certo? Aqui nós temos um vídeo também
de como joga um small forward, né? Não sei se eu estou pronunciando certo, meu inglês não é tão bom assim. Como joga um ala, né? Vamos assistir um pouquinho aqui. A gente tem esses vídeos práticos que nos ajudam sempre, né? Vamos lá então. Then she brings it down the pass down the floor. Esse aqui é o Rockman atleta puts it da in. Nigéria. Vejam só, é o... Esse rapaz aqui, ó. Camisa 7 da equipe verde, que é a equipe da Nigéria. Ele recebe a bola próxima ao aro. Desculpa a minha distância. E ela aí, veja só, ele consegue uma pontuação próxima à cesta, né? Provatola into Scholar. Great feint from Scholar, but brilliant defense again. Já no fundo aqui novamente, ó. He just brought the ball down as soon as it came down. Olha só, um arremesso de longa distância, não só um arremesso de curta distância, this would be. Back outside again. Campazzo steps back. Now the bounce pass. Agora, olha Oh, só, the Chief has arrived. Aminu. Então na defesa também geralmente Aminu, nice bounce pass to him. Oh my goodness me! Jordan Nwora, add yourself to the highlight reel, my friend. O passe, né? Um bom passe pro atleta, companheiro de equipe fazer a cesta. Outro passe dele para o companheiro de equipe. Então, great pass, he got the ball up above his head and used his size to find Diogo. It's a pass option out to the wing, gets it stolen, and a good layup. Now the steal from Aminu. Olha só. Ele driblando a bola, né? Com bom controle de bola. Looking to try and find a way through. Não é tão rápido. Nice work from the Chief. Não é tão habilidoso, né? A bola parece que Aminu behind the back. O importante high elbows. Rarely off target, but he was there. Aquele aqui embaixo. They're making it really tough for Guna. Aminu lines up the uncontested throw. No Amino. Benji brings it down, the pass down the floor, Rockman puts it in. 3 for 5 from 2-point range now. Pontua de longe, de perto, tem bom passe, bom drible. Aminu gets it to go. Provatola into Scholar, great feint from Scholar, but brilliant defense again. He just brought the ball down as soon as it came down. Aminu gets it. What a play this would be. Back outside again. Campazzo steps back. Now the bounce pass. Oh, the Chief has arrived. Aminu. Then she brings it down. The alguns atletas de exemplo, né? Alas do basquete do basquetebol moderno. LeBron James, né? Hoje aquele que é considerado talvez o melhor jogador de basquete do mundo em atividade. Ele é um ala, certo? LeBron James, né? Daí nos anos 80 tivemos ali o Larry Bird, nos anos 80, princípios dos anos 90 também, que é um dos maiores atletas de todos os tempos, né? Também fez parte do Dream Team de 92. É um outro jogador que define muito bem o que é um ala, né? E esse não tão atlético, na verdade quase nada atlético, mas tecnicamente um monstro, né? Com bom passe, bom arremesso, uma defesa muito boa. Andrei Kirilenko é um atleta russo, define muito bem o que era um ala, né?
um jogador muito completo. E um brasileiro aqui, Marquinhos Vieira, esse aí já disputou Olimpíada, Copa do Mundo de basquete pela seleção brasileira. Marquinhos, atleta do Flamengo, né? Clube de Regatas Flamengo, campeão mundial em 2014, se eu não me engano, né? Um dos melhores atletas ali também do basquete brasileiro da posição. Define muito bem a posição de ala. É o estereótipo do ala, talvez aqui dentro do Brasil seja o Marquinhos. Agora vamos lá para a posição de ala pivô, o power forward, né? Atletas altos, fortes e móveis são excelentes para serem ala pivôs, né? São atletas bem atléticos. A média dos ala pivôs são atletas muito atléticos, né? Eles são geralmente bem altos, né? Bem fortes também, e na maioria das vezes, assim, não na maioria das vezes, mas geralmente são atletas bem ágeis, né? Tem atletas que têm um bom controle, manejo de bola, né? Não são tão bons para driblar a bola, mas tem um manejo de bola bom, um passe bom também, um arremesso de média e curta distância bom, né? Alguns agora, hoje em dia, no basquete moderno, cada vez com arremessos de longa distância muito bom, né? E eles sempre auxiliam, embora joguem também fora do garrafão, eles auxiliam no garrafão tanto no ataque quanto na defesa. Então, assim, o ala pivô, como o próprio nome em português já sugere, né? Ala pivô, fica o meio termo ali, ele é o atleta que faz o meio termo do ala e do pivô, né? Enquanto o ala geralmente joga mais no perímetro e algumas vezes dentro da linha de 3 pontos, o pivô já fica plantado, geralmente, claro, tem exceções, mas fica plantado debaixo do aro, né? Do garrafão, tanto na defesa quanto no ataque. E o ala pivô faz justamente esse meio termo, né? Ele joga tanto fora quanto dentro da linha de 3. Cada esquema tático, né, prefere um ala pivô de uma maneira, né? Temos vários tipos de ala pivô. Temos o ala pivô às vezes um pouco mais semelhante a um pivô, né, que é um ala pivô mais alto e mais forte, que ajuda mais nos rebotes. E nós temos aí um ala pivô mais móvel, né, que geralmente se assemelha mais como o ala. Geralmente o atleta é um pouquinho mais baixo, só que tem um controle de bola melhor e bons arremessos de longa distância. Então, cada esquema tático, cada equipe possui vários tipos desses jogadores, certo? E as características dos alas pivôs geralmente são a força física, né? São atletas bem altos, com uma força física muito boa, ajudam muito nos rebotes e também nos arremessos, certo? Então essas são as principais características aí dos atletas que atuam na posição de ala pivô. Embora, claro, eles são bem completos em todas as posições, né? Tanto na defesa quanto no ataque. Mas geralmente nós podemos aí definir as características mais importantes seriam essas três aqui, certo? Agora que nós temos mais um videozinho desses vídeos educativos que nós vimos aqui, bem práticos, né, de como atua na prática ali um ala pivô. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha agora aqui. Deixa eu ver, se eu não me engano é o Hernan Gomes. Da seleção da Espanha, se não me engano é esse rapaz aqui. Logo mais eu já confirmo ali pra ti. Isso, ele mesmo, ó. O armador com a bola, organizando a jogada, né? E ele vem para dar o suporte ali com um bloqueio. Isso, ó, ele joga bem aqui na cabeça do garrafão geralmente, né? Meio termo entre o garrafão e a linha de 3 pontos. Se desmarca e consegue um arremesso de próximo ao garrafão, né? Geralmente são jogadores que têm um bom arremesso de curta distância, né? Então, mais uma vez ali, fez um passe, recebe a bola, né? Ele traz a marcação para marcar ele aqui próximo, né? E com isso o armador consegue se desmarcar para fazer um arremesso. Então, são jogadores que têm esse tipo de manejo de bola muito bom, como eu já disse, certo? Aqui está ele novamente, ó, vindo para o bloqueio. E ele se desmarca em direção ao aro, né? Se desmarca em direção à cesta. Oh, nice pass! Thrown down by Willian Gomez. Então são jogadores que têm uma pontuação muito boa, né? Dentro da linha de 3, seja próximo ao aro ou seja um pouco longe. Olha lá mais uma vez ele aqui. A bola está aqui com um atleta aqui da seleção. Ele recebe a bola, certo? Lá na lateral do garrafão. Consegue ali a cesta arremessando de próximo do lado, certo?
Olha lá. Então, geralmente são atletas que têm uma força física, percebe, né? É um jogador muito alto com a força física Puerto muito Rico with grande. the 4-point lead and the ball. Nice from Pela Rodriguez. facilidade com a qual ele But consegue Hernan Gomez blocks his shot in the end. Seus posicionamentos. Mais uma vez aqui ele, né? No vídeo passado ele deu um toco ali no canto, né? Nice dish off. Só ele conseguiu se desmarcar e optou por fazer o passe em vez de fazer o arremesso ali, né? Nas proximidades. Tem esse bom controle de bola, certo? Ribas with the bounce pass. Mais uma vez uma cesta debaixo do aro, né? Nice drive. Oh, Hernan Gomez throws it out. Ajudou muito na defesa debaixo do aro. Shooters get the spots. They run their ball screen. Great block here. Use the size. Fernandez. Ela recebe a bola novamente. Willie Hernan Gomez. To the spin, will that count? Yes, it will. Says referee Wayland. As soon as he got the foul, you just saw him relax and shoot it. Full delay just fades away and gets the shooter's roll. Está ele aqui, ó. Sergio Yui. A bola. Yui throws up the alley-oop. Trata bem atlético, bem móvel também. Importante ressaltar isso. Let's look at the dunk first, though. Esses vídeos dá para entender um pouquinho de como funciona cada uma das posições do basquete, certo? Do that with your left hand on the move. Percebe, são atletas de muita força. Ribas now. Ali perto do aro, né? Recebe Willie Hernan Gomez. Hernan Gomez on the left hand. Beautiful finish from Willie Hernan Gomez. Milutinov. Nice bounce pass from Milutinov. But an even bigger rejection from Willie Hernan Gomez. Victor Klaver. Klaver, nice bounce pass into Willie Hernan Gomez. Oh my words. What a move. What a drive initially. Nice job by Klaver. And then up and away for Willie Hernan Gomez. Left hand dunk. So Mariano. Sergio Yui comes in, can't get it to go, but good work on the offensive glass from Willie Hernan Gomez, who puts back the two. Attacks the middle of the paint. Just drops it off to Willie Hernan Gomez as the help comes. Radulica drops it off to Willie Hernan Gomez as the help comes. Radulica can't recover. Shoot it. Está ele. Gomez on the roll. No call as Shinsky hit the deck. Move this around a bit more. And Gomez inside. Good job allowing Shinsky to fly by. Good recognition of Spain falling.
Maravilha. E aqui nós temos uns exemplos de ala pivô, né, de power forwards. No caso dos Estados Unidos jogando hoje, nós temos o Kevin Love, que é um cara que também define muito o que se trata essa posição, certo? Um dos atletas já aposentados, jogou muita bola nos anos 90, princípio dos anos 2000, Karl Malone, também fez parte daquele time campeão olímpico de 92 na Espanha. Esse alemão aqui, Dirk Nowitzki, também é outro jogador que define bem. E um brasileiro chamado Guilherme Giovannone, outro que já disputou Copa do Mundo, Olimpíada, Pan-Americano pela seleção brasileira, jogou muitos anos aí pela seleção brasileira, recém-aposentado este. Aqui nós temos uma divergência bem bacana. Se vocês olharem um pouquinho os vídeos, vocês vão entender o que eu estou falando. Esses dois esquemas de ala pivô diferentes, né? O Karl Malone era um jogador mais físico, mais atlético, que jogava mais nas proximidades do aro. E o Dirk Nowitzki era um jogador mais técnico, né? Com um melhor passe, um melhor arremesso, que jogava mais, melhor controle de bola, que jogava mais fora, mais longe do aro, né? E ambos atletas ali com enorme qualidade, né, pontuadores natos, atletas ali de um enorme gabarito de técnico dentro do basquetebol, cada um de sua maneira, claro, jogando na mesma posição. Agora os pivôs, né? O center, o pivô, geralmente são os atletas mais altos do time, né? E são os que ficam mais próximos à cesta, seja na defesa e no ataque. Sua principal função é brigar pelos rebotes nos dois lados da quadra, além da participação crucial na defesa. Então, os pivôs, como já dito, são os atletas muito altos, geralmente ficam plantados, né? São os atletas que ficam mais próximos, mais dentro do garrafão possível. E são ótimos defensores, né? Quase que quase que generalizando, né? São atletas muito importantes na defesa, justamente por conta da altura, sua envergadura, né? Faz com que eles tenham uma característica defensiva muito forte. Eles, em sua maioria, não são às vezes tão bons tecnicamente, né? Não são atletas tão rápidos e com controle de bola tão apurado, porém eles compensam isso tudo com suas características físicas, né? Hoje em dia nós temos aí pivôs jogando no basquetebol mundial com 2,30 metros de altura, certo? Então você imagina um cara com 2,30 metros, ergue a mão, vai lá para 3 metros e pouco, deve ter uma certa facilidade, né, para jogar basquetebol tanto no ataque quanto na defesa, né? Claro que mobilidade não seria o forte, mas como eu disse, compensa com outros aspectos. As características dos pivôs, né? Os rebotes, principalmente os rebotes, certo? A altura, né? É muito difícil você ver pivôs ali não tão altos no basquetebol de alto rendimento, né? Claro que no basquetebol amador você sempre vai ver ali um atleta com 1,90 m, 1,95 m, que seria um armador no basquetebol de alto rendimento jogando de pivô, né? Mas geralmente a altura é um dos atributos. E os arremessos curtos, né? Os arremessos próximo ao aro. Aqui eu não coloquei, acabei esquecendo, mas um dos atributos mais importantes é a defesa. Vamos ver se vai ficar legal aqui. Desculpe. Defesa, não esqueçam disso, defesa. Na NBA, todo ano tem a eleição dos melhores jogadores da temporada, né? A NBA é a liga de basquete norte-americana, que é a liga mais forte do mundo, né? E tem lá o prêmio do melhor jogador, do jogador mais evoluído, do melhor novato, melhor reserva, melhor técnico, e também tem do melhor jogador defensivo, né? Melhor defensor. E quase que sempre é um pivô que ganha, né? Quase sempre é um pivô que ganha. Marc Gasol, Joakim Noah, Rudy Gobert, o outro que ganhou agora ali, o Tyson Chandler já ganhou também, Dwight Howard. Então geralmente são pivôs que ganham esse prêmio, né? São os jogadores melhores defensores da equipe, não às vezes os melhores defensores em si, mas os que talvez sejam mais importantes. Aqui um vídeo de como funciona um pivô. Acabei de citar ele, Rudy Gobert. Rudy Gobert, não sei como pronuncia o nome dele, desculpa. É um francês. É bem fácil achar ele, esse rapazinho aqui, do fundo aqui. Vocês já vão ver do que eu estou falando. Olha só o tamanhozinho dele. Mas como eu disse, ajudando na defesa. Olha só o tamanho dele. Próximo ao aro sempre, né? Você pode ver que ele é o jogador mais próximo ao aro. Olha só o dele, a envergadura. Ele mal saiu do chão e já passou facilmente do aro. Então são os jogadores ali que mais auxiliam na defesa.
Weber setting the high screen. Schroeder going past everybody, but not past Gobert. Germany looking to match France with those blocks. They've had a couple here in the fourth already. Oh, and there's one right back from Gobert. That's 5 for him in the game. Mais um toque. E no ataque também, olha só como funciona ele. Bem próximo ao aro sempre, né? Facilidade justamente por conta da altura. Vejam só. Fans on their feet in Shenzhen, just listen to the noise. This is what the FIBA World Cup is all about. Gobert on the inside, got it to drop, will it count? France. It is, and that's a great touch by the big fella. Little up and under. Nilikina onto Fournier. Fournier on the burst to the basket, used his body, created some room, off the rim by Gobert. Exactly the same. Então esse aí é o 18 in the game for Mbai. Estereótipo. Oh, Gobert going to the heaven. Sometimes a plan C. It's in his hands so much. The ball's in his hands. He's got to do something. Weber setting the high screen. Schroeder going past everybody, but not past Gobert. Germany looking to match France with those blocks. They've had a couple here in the fourth already. Oh, and there's one right back from Gobert. Alguns atletas de exemplo do basquetebol, né, na posição pivô. Nikola Jokic, né, esse aqui é o atual vencedor do prêmio MVP. Como eu disse, a Liga Nacional de Basquete Norte-Americana, NBA, anualmente tem esses prêmios do melhores do ano, né, e esse aqui ganhou o prêmio de jogador mais valioso, né. É como se fosse quase que, não é a mesma coisa, mas é quase que equivalente ao melhor jogador, né, o atleta de destaque da competição. Ele é um pivô da Sérvia, né, Nikola Jokic. David Robinson, que esse aqui é um atleta muito famoso nos anos 80 e 90. Se não me engano, jogou basquete até finalzinho dos anos 90, princípios dos anos 2000. Yao Ming, um chinês também, que 2,20 metros, lá vai cacetada de altura, se não me engano, 2,26 metros. Um atleta também muito famoso na posição, né? E um brasileiro, Thiago Splitter, outro atleta aí bem famoso, que ilustra bem o que é a posição de pivô dentro do basquetebol. Certo? Daí vocês podem olhar aqui na posição sempre próxima à cesta. E são jogadores altos, né? Por exemplo, o Jokic 2,13 metros, o David Robinson também, o Yao Ming 2,26 metros, se não me engano, e o Thiago Splitter é o mais baixo desses, deve ter uns 2,11 metros, 2,12 metros. São geralmente atletas bem altos, né? Aqui é um mapa, como eu já coloquei lá no começo, né, de como funcionam as posições do basquete, só para a gente relembrar, né? É importante. Vamos lá. Armador, ala pivô e pivô. Certo? Essas são as 5 posições básicas: armador, ala pivô e pivô. Porém, alguns, agora entrando, fazendo uma introdução breve ao que, como são inseridas nos esquemas táticos, né, essas posições elas têm algumas variâncias. Muitas vezes os esquemas táticos eles dividem, né, as posições em 3, que são os armadores, os alas e os pivôs, certo? Não acontece às vezes tanto de especializar essas posições. Tem vários esquemas diferentes, né, que jogam, vocês vão entender mais para frente, com 4 jogadores abertos, outros com 3, e cada um desses acaba integrando as posições dessas maneiras aqui, certo? E aqui é um mapa estrutural um pouco mais complexo disso que eu estou falando, né? As posições, no caso os armadores seriam o armador de ofício, e em alguns casos o ala armador atuando de armador, entendido? Os alas
o ala de ofício, né, o ala, e muitas vezes o ala armador atuando de ala, e que também, né, pode servir de armador, e também o ala pivô atuando de ala em alguns esquemas táticos. E nós temos ali o pivô, que temos ali também o pivô de ofício, que é o pivôzão, aquele que nós vimos por último ali, e também o ala pivô atuando de pivô, muitas vezes, né. Nos Estados Unidos eles usam muito esse esquema aqui, geralmente, né? Lá eles usam o armador, no caso lá são 2 armadores e 3 jogadores na linha de frente, né? Que compõem a linha de frente, que no caso seria os alas e os pivôs juntos, né? E no caso eles colocam lá, eles dividem em 2 armadores, 2 alas e um pivô, né? No Brasil geralmente 1 armador, 2 alas e 2 pivôs. É cultural de cada local, né? Cada basquete tem suas peculiaridades, suas especificidades, na verdade, né? Vamos lá. E aqui um mapa, né? Não sei se vai ficar tão bom, acho que está um pouquinho bem miúda a letra aqui, mas dá para entender um pouco. Um breve resumo da verdade, né? Desculpa, não um mapa, um resuminho, né? Armador mais baixo da equipe, geralmente, tá bom? Não generalizando. Mais baixo da equipe, organizador de jogadas, bom passador. Ala armador, melhor arremessador. Segundo mais baixo da equipe, atleta com muita mobilidade. O ala, atleta mais completo da equipe, geralmente bem atlético e muito versátil. O ala pivô é o segundo atleta mais alto da equipe, geralmente bem alto, algumas vezes bem rápido. Bom arremessador de média distância. E o pivô mais alto da equipe, ótimo arremessador de média distância, de curta distância, perdão, melhor reboteiro e ótimo defensor. Então, se fosse pôr um estereótipo em cada uma dessas posições, vamos lá. O armador é o cara que organiza a jogada. O próprio nome já sugere, armador. Ala armador, do inglês, como nós dizemos, shooting guard. Shooting guard é o guarda arremessador, então geralmente o arremesso. O ala geralmente é o meio termo da equipe, né? É o jogador mais versátil. O ala pivô, né? O ala pivô, geralmente ele é o ala pivô do inglês power forward, né? Tipo o ala poderoso, o ala de poder, geralmente é um cara muito atlético. Vou colocar aqui. Me desculpa isso. Geralmente é um jogador muito atlético, com muita força física. Vocês viram o vídeo lá do rapaz da seleção espanhola, né? E o pivô geralmente é o jogador mais alto da equipe, né? O jogador dos rebotes. Então seria mais ou menos num estereótipo isso aí, as posições, né? Então um organizador, um arremessador, um versátil, né? Um cara que é razoavelmente bom em tudo. Um jogador de muito poder físico e um jogador bem alto, pega bastante rebotes. Um estereótipo seria isso aí. As 5 posições do basquete. Um alerta que eu faço para vocês aqui. Na iniciação é extremamente importante desenvolver as habilidades e conhecimentos fundamentais necessários para jogar todas as posições. Né? Não dá brecha para especialização precoce, né? Não limitar os atletas a isso. É importante que cada atleta passe por todas as posições, pelo menos para conhecer. É claro que às vezes você tem um menino bem baixinho ali, de 7, 8 anos, você já identifica que ele não vai ser um atleta tão alto, uma pessoa tão alta, mas você não custa nada você também pôr para ele jogar de ala pivô para aprender, para ter uma noção do que é, né? E principalmente atletas altos não jogar só de pivô, colocar esses caras para bater bola, para passar, para arremessar de longe, é importante isso. Muitas vezes, né, o que seria a especialização precoce? Como eu já disse ali, né, o ato de definir muito cedo uma posição para o aluno atleta, de modo que impossibilite de aprender as outras posições em quadra, né? O que acontece? Muitas vezes eu vejo isso no basquetebol de interior, basquetebol mais pacato, de cidades pequenas, não no eixo do Brasil, eu vejo isso muito para o norte, centro-oeste, alguns locais do sul e nordeste do país também. O que acontece? Um menino tem lá 15 anos, tem 1,90 m, que é uma altura alta para uma pessoa comum, mas para um atleta de basquete não é tão alto, né? Uma altura normal. Geralmente que a média hoje em dia do basquetebol mundial é 1,98 m, 2 metros, né? Na NBA é 2,01 m, se eu não me engano. Então esse atleta é mais alto que a média dos colegas, daí o treinador vai lá e fala assim, não, esse aqui é pivô, 1,90 m, já vai lá e ensina ele só a pegar rebote e fazer arremessozinho debaixo do aro. Pegar rebote, fazer arremessozinho debaixo do aro, né? E às vezes ali ele acaba matando a oportunidade de surgir um bom armador, um bom ala, né? Imagina um armador ou um ala de 1,90 m, né? Talvez conseguisse jogar até profissionalmente.
E daí, pelo fato desse cara ter sido especializado precocemente, ele vai ficar limitado naquele arremesso de curta distância e o arremesso e pegar rebotes e ajudar alguma coisa ou outra na defesa, e não vai ter as características técnicas necessárias, né, para jogar da posição que a altura dele limitaria dentro do basquete profissional, né. Já vi inúmeros casos de basquetebol, de atletas do basquete no Mato Grosso acabarem sendo perdidos por conta disso, né? Que dentro daqui do Mato Grosso, que o nível de basquete não é tão forte, né? É respeitado, mas não é tão forte. O atleta tem 1,90 m, 1,95 m, o treinador vai lá e coloca ele de pivô. Fica muito bom para pegar rebote, para passar, para arremessar debaixo do aro. Porém, na hora que se destaca jogando dentro do estado, na hora que quer fazer um teste, jogar por uma equipe maior num estado que tem mais, por exemplo, São Paulo, um estado maior, chega lá, os treinadores analisam ele pelo tamanho, ele não tem tamanho para jogar de pivô, colocam ele para jogar de ala, por exemplo, e ele não consegue jogar porque não tem toda essa versatilidade, né, esse repertório. Beleza? Pessoal, muito obrigado, tá? Essa foi a nossa terceira aula. Agora espero vocês na próxima aula ali para nós falarmos um pouquinho sobre os sistemas táticos, defensivos e ofensivos. Muito obrigado, valeu!